São 3 perguntas. A primeira é sobre o ITA no Ceará. Tendo como base a pesquisa feita pelo CAGED nos cursinhos, há uma taxa de rejeição elevada quanto ao ITA no Ceará. Como vocês pretendem atuar para combater o estigma que cerca o ITA no Ceará e como vocês pretendem fazer com que esse sentimento de competição, iniciado na turma 27 e que pode ser agravado na turma 29, não enfraqueça os nossos valores? Além disso, que tipos de incentivos necessariam para tornar o ITA no Ceará mais atrativo e evitar que estigmas sejam perpetuados? Vale ressaltar que o ITA no Ceará vai acontecer, então se for uma escolha de vocês ter uma posição contrária ao ITA no Ceará, vocês assumiriam o risco de não lidar com um problema iminente. Pode começar, Tito. Eu quero começar a questão do ITA do Ceará. Então, pelo próprio vestibular do ITA esse ano, a gente nota que a engenharia de energia, por exemplo, as engenharias que estão alocadas no ITA do Ceará, elas têm uma menor porcentagem, na verdade são as menores de todas. A gente sabe que a maioria do pessoal que vai prestar o curso não quer ir para lá. Dá para entender porque é um projeto muito novo, então talvez o pessoal tenha medo de que não tenha a estrutura adequada, vai perder o contato com a comunidade interana, mas assim, o que a gente pode garantir é que a gente quer assegurar que o principal evento que garante a integração entre os iteranos, que é a CR, ela aconteça da melhor forma possível. Como assim? A gente quer ter uma conversa com o presidente da comissão de recepção e a gente garantir que os alunos da T29 em diante eles têm uma integração muito forte. E a gente também precisa, claro, fazer um marketing para mostrar que o Ceará não é como se, meu objetivo não é suficiente para pegar um engenharia que está no Ceará, perdi tudo. Não é isso. Por quê? O ITA Ceará, obviamente, ele fica em Fortaleza. Então, lá tem muitas oportunidades de energia. Não só isso, mas também de empreendedorismo local. Então, o que a gente pensa em fazer é basicamente unir várias iniciativas e vários projetos. A gente quer pegar a CR, a CE, a gente quer pegar a blockchain, e a gente unir todos eles para a gente fazer um forte programa de engajamento da nossa T29 diante para participar do ITA Ceará e ver que é uma oportunidade boa. Porque o ITA, apesar de estar em São José ou de Fortaleza, a gente sabe que é a melhor universidade do país, é a melhor universidade de engenharia do país. A gente não pode deixar de ser abalado com uma simples coisa de campo. Então, para garantir que eles se sejam acolhidos, a gente não somente vai garantir que eles estejam no ITA Ceará e no ITA São José dos Campos, a gente quer fazer, claro, uma ponte entre eles. Por exemplo, tem a feira de carreira, a gente quer que eles participem também. Porque, por exemplo, o ITA participa, por que outras universidades participam? Por que o pessoal do ITA Ceará não participaria? Então, a gente vai dar um suporte especial para eles, a gente quer garantir que eles participem dos principais eventos do ITA. E, é claro, a gente quer que eles tenham uma série muito adequada. Certo? Uma série sem problemas, uma série que tenha um funcionamento muito bom, para garantir que eles estejam bem engajados na sociedade, é claro. Nos 2 anos que eles vão ficar aqui no fundo, quer que eles participem de iniciativas o máximo possível. Porque isso foi uma das coisas que muitas pessoas deixaram de participar de iniciativas para obter uma maior nota no fundo, para conseguir o curso que quer. Então, agora isso aumentou, porque agora a pessoa não só vai escolher o curso que quer, mas também vai escolher se é a opção de carreira militar e o campo que vai ficar. Ou seja, são 3 fatores ao invés de um. Então, é um problema muito grande. Isso não é algo que, eu e o Caruso, a gente vai conseguir decidir isso numa cartada só. A gente precisa se conversar com as pessoas de todas as turmas, a gente precisa conversar desde o pessoal da Atlética, até o pessoal da blockchain, do CAD, de todas as iniciativas. A gente precisa garantir que a pessoa fique no HU e se sinta integrada. Você comentou mesmo o problema dessa ideia da escolha do campo também pela nota é justamente essa quebra da integração. Então, o aluno vem passa 2 anos e daí, dependendo da nota dele, ele é gostado pelo campo que ele não quer. Então, a ideia também é trabalhar com as universidades que estão vindo a escolha do ITA, justamente para promover a ideia de que os trabalhos são bons nisso aqui. Atualmente os times estão por lá. Então a base aérea estava ativa por vários anos e que ela foi rejeitada para esse período instalar. Então acho que tem muitos projetos que a gente pode levar daqui para lá para promover essa equidade entre os 2 campos e não dar a satisfação do aluno. E dependendo da nota dele, ele vai ter um campo melhor ou pior. Sim, mas tem isso que está muito difícil. Uma coisa que eu queria falar, assim, eu entendo esse sentimento, essa pergunta, na verdade, foi muito bem colocada. E assim, a gente agradece a comissão atual por ter feito essa pergunta, porque eu morei com o Guri 1 ano em Fortaleza, e ele era um cara que ele sempre falava que ele queria muito isso, eu lembro que ele estava maluco. E
ele falava assim, que ele queria morar no ITA porque ele queria dormir no mesmo quarto que outro cara da T80 e pouco morou. Ele tinha esse sentimento muito forte do ITA. E a gente sabe que indo para o ITA Ceará, a pessoa pode perder esse sentimento. Então, a gente quer garantir que essas pessoas, mesmo na distância, elas se sintam integradas com o ITA daqui. Porque, querendo ou não, foi aqui que tudo começou. É que uma universidade de Silvas, Cadeira de Montenegro, tudo surgiu. Então, a gente quer perpetuar isso e a gente quer garantir que as pessoas se sintam integradas. Então, a gente vai manter a comunidade rica, unida e coesa. A gente quer garantir que isso aconteça. Vai ser um processo difícil, não é uma tarefa fácil, mas a nossa proposta é justamente voltada para isso. A segunda pergunta é sobre modelos de ensino. A última vez que o ITA revisou os modelos de ensino foi em 2016. E essa revisão foi apenas um retoque de um modelo da década de 90. Modelos de ensino engloba tudo relacionado à aprendizagem. Carga horária, disciplinas a serem afetadas, metodologias de ensino, reconhecimento de perspectivas, estágios e empreendimentos. Como vocês pretendem abordar a questão do modelo de ensino? E quais prioridades vocês demandariam do ITA numa possível construção de um novo modelo de ensino? Eu acho que é bastante óbvio para todo mundo que o ITA é uma universidade que cobra muito. Então a gente tem de 15% de pautas, tem uma carga horária bastante grande e ao mesmo tempo a gente cumprir a qualidade das atividades complementares. Então, de fato, o modelo de ensino ele é bastante, ele cobra bastante do aluno. Então, dentro das nossas propostas, a gente já estudou um pouco disso, porque uma das medidas é o aumento do número de pautas. A gente quer, de fato, não quer que muita feita a essência do que de fato ser a melhor universidade do país de engenharia, mas com certeza, algumas coisas podem ser negociadas. A questão do 15% de pauta é com certeza uma delas. Eu acho que a valorização também das disciplinas eletivas no calendário da FTP, que tem hoje em dia uma valorização muito eletiva e podemos dar 60 horas, né? 60 horas. Então acho que entra junto aí uma das ideias que a gente tem no modelo de ensino. Eu queria apontar algumas coisas também nessa parte do modelo de ensino. Basicamente, tem muitas matérias no ITA que você tem conteúdo para o bimestre 1, conteúdo para o bimestre 2, o exame recicla isso. Então, a gente queria basicamente, ao invés de a gente ter que negociar com o professor a existência ou não de um exame, isso já ser definido antes. Se o conteúdo já é dado no bimestre 1 e no bimestre 2, a pessoa tem o nome suficiente, ela não realiza o exame. Isso é algo que a gente queria bater nessa tecla. Outra coisa também, o INE. O INE é uma conceituada universidade de engenharia, né? Um instituto, no caso. Então, quando a gente olha para o INE, o que eles têm em comparação com a gente e o que falta? Qual que é a diferença? Quando a gente olha para o INE, por exemplo, a gente nota que, por exemplo, a média para ser aprovado lá é 5, e o ITA é 6,5. Então, assim, o ITA já é difícil. Se você pegar uma prova do INE, academicamente de lá, de cálculo, tudo que for, cara, não é tão diferente daqui. Inclusive, tem alunos do INE que usam o material do ITA para safar as provas de lá. Então, por que a gente tem que tirar 6,5 e o pessoal do ITA tem que tirar 5? Significa que o nosso padrão é mais elevado? Não, isso é só um método de cobrar mais dos alunos. E, assim, a DAE fala muito de saúde mental dos alunos. Mas, se você quer cobrar a saúde mental, você quer garantir que os alunos tenham saúde mental, você vai cobrar tanto deles num ambiente que já é difícil, uma carga horária extremamente elevada e com uma taxa de falta extremamente baixa. Não faz sentido. Então, algumas pessoas têm que dar, ou tem que aumentar as faltas, ou tem que abaixar a média, porque não faz sentido uma nota 6,5. 5 é o padrão para várias universidades. E o ITA não perderia qualidade por isso. Até porque a maioria das qualidades que a gente adquire no ITA não é simplesmente se álgebra linear. Porque você sabe álgebra linear, qual a aplicação prática disso? O cara que vai para a conta ali, que eu estou vendo na plateia, o cara que vai para a conta, ele precisa tirar 6,5 de estruturas? Não tem sentido. É um modelo, na verdade, que é burro. Não tem outra palavra. A pessoa quer fazer eletrônica, ela quer fazer eletrônica. Então, por que ela tem que aprender um monte de termodinâmica que ela não vai aplicar no circuito elétrico dela? Sabe? São coisas assim que deixam o ambiente acadêmico do ITA bem frustrante, assim, porque tem muita gente muito boa, assim, que às vezes é desligada por coisa besta, sabe? Isso é muito triste pra gente. E no final, o ITA, você ao invés de focar em aprender, você tem que focar em safar a prova. Então, ao invés de eu falar assim, não, beleza, eu vou entender para que essa matéria existe. Vou aprender GED, beleza, GED eu posso fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não mandei tão bem na prova, mas não sei onde que eu posso aplicar. Beleza, você vai tirar nota baixa e você vai reprovar.
Um cara que simplesmente estuda ali focado em resolver prova antiga e só decorar um macaco, vai tirar uma nota boa e vai passar e no final ele não sabe nada. É basicamente o método de capacitação de estudo. Você estuda muito, descarrega tudo e depois não tem mais nada. Então, o ITA é muito voltado para isso. Isso é muito triste, na verdade, porque você consegue chegar no quinto ano do ITA sem saber nada. Eu posso chegar agora em alguém da 24, de qualquer curso, e perguntar assim. Por exemplo, aeronáutica, eu posso falar assim, tá, você sabe construir um avião? Com certeza vai ter alguém que não sabe. Vai ter alguém que vai saber construir uma turbina. Porque isso realmente faz você. Acho que vale na prática a gente citar também, em particular, o que eu tinha dito, é a questão do catálogo. Eu acho que leva em conta essa parte que ele disse de alunos que tiram notas baixas de termodinâmica, não vão usar termodinâmica, alunos que têm que cursar matérias que no futuro eles não vão utilizar. Então a gente, acho que a revisão do catálogo é uma boa ideia para matérias eletivas. Tem uma quantidade de grandes matérias eletivas, tem uma interseção, por exemplo, MAT 82 e MAT 83, são praticamente a mesma coisa. Temos matérias que o professor quer dar, que hoje em dia não tem disponíveis por não ser aprovadas no catálogo, então acho que uma boa parte dos alunos nessa criação do catálogo é boa e, claro, prefiro matérias do FUND, que hoje em dia não são necessárias do FUND, mas sim do curso. Então nós temos S10, que é uma matéria bastante pesada, e talvez encaixaria melhor no curso de científico, ou mecânica, a gente poderia trazer algo mais introdutório. A última pergunta é sobre convivência. De que forma vocês pretendem atuar para melhorar o ambiente de convivência na comunidade, combatendo casos de machismo, racismo, homofobia, bullying e outras formas de discriminação? E quais políticas concretas serão implementadas para promover a inclusão e o respeito à diversidade? Tá, essa é uma parte que eu queria comentar, porque basicamente a gente pode fazer uma proposta incentivando as pessoas a terem conversa. Hoje, inclusive, teve uma roda de conversa da Agita, com a Kika, se eu não me engano, que é um projeto de integração, mas assim, o cara que vai cometer esse tipo de homofobia, vai cometer um racismo, um machismo, cara, ele não se importa pra isso, não se importa. Então a gente pode pensar o seguinte, tá, essa pessoa que não se importa, a gente pode fazer um projeto, ela simplesmente não vai ir, vai continuar fazendo o que quer. Então a gente pensa no seguinte, é que nem a gente fez a proposta pro DO. A gente não consegue mudar o pensamento de uma pessoa e o mesmo cara vai falar. A gente não tem esse controle sobre ela. Então, o que a gente quer é que simplesmente a ideia dessa pessoa fique trancados com ela. A gente queria muito que essa pessoa mudasse de natureza. Para isso, a gente vai tentar conversar com essa pessoa, pelo convívio de amizade, fazer. Basicamente, se você conversar com uma pessoa, às vezes você consegue entender a perspectiva dela, você consegue compreender melhor essa pessoa. E muitas vezes isso acaba com preconceito. Tem muitos casos de, por exemplo, um cara. Isso nos Estados Unidos, por exemplo, neonazistas que conversam com uma assistente social que é negra e de repente mudam toda a sua visão de vida. Então, isso muda bastante conversar com as pessoas. E no ITA, às vezes, falta muito diálogo, às vezes as pessoas só querem fazer graça das outras pessoas. Às vezes uma pessoa está levando algo mais a sério, simplesmente ela é ridicularizada pelos outros, porque tudo vira uma piada. Assim, tem um ambiente de discussão, de fato não é tão coeso assim, a comunidade é muito unida. É uma comunidade muito unida, se você pedir ajuda, vai ter alguém para te ajudar, mas casos de discriminação assim, a gente realmente tem que lutar para que, se o caso que, assim, é que a gente sofreu uma denúncia, a gente tem que conhecer a pessoa com intensidade. Essa é a proposta, inclusive, que a gente já falou no DO. A gente precisa conhecer a pessoa com intensidade para fazer um exemplo e mostrar que as coisas não funcionam assim. As ações têm consequências e, cara, não adianta, assim, por mais que a gente faça campanha, a gente sabe que esse não é o método mais eficaz. Então, o método mais eficaz é a gente simplesmente falar assim, cara, tal pessoa tá bem, você tem contato com ela, fala com ela. Tenta convencer ela a falar com a outra pessoa, não é nem participar de um evento ou ouvir uma palestra qualquer. Porque a gente sabe, né? Teve palestra, por exemplo, da DAI agora de drogas, que assim, foi muito ineficiente. A gente perdeu o rancho, basicamente, porque teve palestra até o horário de fechamento do rancho. A palestra não agregou em nada, o pessoal só riu e achou absurdo. Então, muitas vezes, as campanhas de conscientização são ineficazes, essa é a realidade. Então a gente queria mudar isso para torná-lo mais humano, mostrar a visão e a realidade da pessoa. Eu acho que no quesito de propostas práticas que a Dori comentou, a gente pode citar isso mesmo, o aumento da rigorosidade mesmo na escolarização em caso de discriminação, que tivemos alguns aí nos tempos. A criação de vagas femininas da 8, e eu acho que também é uma maneira de integrar mesmo e não segregar, a participação feminina nos blocos novos. Também, uma das propostas, não colocando os slides, mas está no PDF que compartilhou com vocês inicialmente,
é possível costuma saber se vem de iniciativa mesmo. Hoje em dia É um projeto de extensão. É um projeto de extensão. Tem um IBM muito grande, as pessoas participam do projeto de extensão, que não são reconhecidas como iniciativas, então, por exemplo, não dá pontuação razoável. Então, é um esforço nesse sentido em vão. Então, a gente queria compensar isso. De prática, acho que é isso. Basicamente, uma das coisas que a gente propõe é que, nessa parte do sentido da punição, é que uma pessoa desse tipo, que claramente discrimina as outras, cara, ela não pode conviver no ambiente como H8. Então, assim, tem a parte do sistema progressivo de legislações que a gente tinha falado. Então, a gente quer, primeiramente, claro, dar uma segunda chance para a pessoa, para ver se ela melhora, mas, assim, em segunda instância, terceira instância, dependendo do caso, assim, essa pessoa perdeu o direito de morar no H8 por decisão, no caso, levando para frente sobre prova de mortalidade. Porque, de fato, esse tipo de pessoa não pode conviver no H8, a gente não quer um ambiente de ódio. Então, nesse sentido, acredito que seja o mais eficiente para a gente lidar com isso. A punição efetiva e a conversa com as outras pessoas.